hoje à conversa com o Tomás Dias, um jovem, ainda é jovem, claro, natural de Coruche, da Arquidiocese de Évora, da parte ribatejana. Importante referir isso. É importante referir a tua origem. De Évora não é só Évora e Alentejo. Uma parte ribatejana. E uma parte ainda grande. Que já deu 3 vocações à Arquidiocese. Exatamente. Uma parte ainda grande do Ribatejo. Uma parte ainda considerável. Sim, Benavente, Samora Correia e Cruz. Exatamente. E que se calhar em termos populacionais equilibram bem aqui com a área de Samora Correia e tudo. Exatamente. E, portanto, se calhar em primeiro lugar estamos aqui só para o pretexto desta conversa, a tua ordenação diaconal, posso tratar por tudo? Sim, E quem é o Tomás? Quem é o Tomás? É isso que também é importante saber. Tu já disseste, sou um jovem que está no seminário, fiz o meu seminário aqui em Évora, os 6 anos de preparação para ser padre. Desde que me conheço quero ser padre. Quando é que nasceu a minha vocação? Sim. Não te sei precisar um momento concreto, mas sei-te dizer, por exemplo, que desde miúdo que tenho este desejo de querer ser padre. Desde miúdo pequeno. Por exemplo, na escola primária lembro-me de quando os meus colegas andavam lá já com os seus pequenos namoros e essas coisas. Eu não tinha os namoros, mas de alguma forma, sabes o que é que eu fazia? Fazia os casamentos deles todos, não é? E juntava ali a escola toda e fazia os casamentos. Depois para a frente também tive alguns namoricos e essas coisas, como faz parte da vivência normal de qualquer pessoa e do próprio crescimento afetivo e emocional. Mas naquele momento eu era presidir aos casamentos. E houve uma vez que a nossa professora nos deu um ovo para cada um de nós levar para casa e estar durante uma semana a cuidar desse ovo, como se fosse um filho, não sei se era essa a intenção. E isto disse-me a minha mãe há pouco tempo, que eu não me lembrava. E sabes o que é que eu fiz? Eu batizei os ovos da sala toda. Portanto, fiz logo ali um batismo dos ovos todos, ficou tudo batizado. Portanto, são pequenos sinais infantis, com certeza que se compreendem naquele quadro infantil, mas que já aí há pequenos sinais de um desejo de criança. Claro, depois, por acaso, às vezes cada caminho é o seu caminho, às vezes há pessoas que cobram mais tarde, mas no teu caso sentiste... No meu caso foi desde pequeno. Não há um quando, há um sentimento que foi um processo. Exatamente. Sim, era também esse processo que eu gostava de conhecermos, não é? Como é que se desenvolveu? Então, pronto, estudaste normalmente? Eu fiz os meus estudos até ao 12º ano em Coruche, na escola secundária, tendo acabado, quer dizer, ao longo do ensino secundário já frequentei o pré-seminário na nossa arquidiocese, que hoje em dia tem o nome de encontros vocacionais, já não é restritamente só pré-seminário, não está direcionado só para alguém que quer, digamos, estritamente ser padre. Já é mais aberto. É mais aberto para uma noção até vocacional da vida cristã, que é o que está a faltar nos dias de hoje. Exatamente. Mas eu fiz esses encontros que eram em Vila Viçosa e o padre Ricardo Cardoso é que orientava esses encontros. E foram encontros muito bons, me ajudaram muito, principalmente no encontro com jovens com as mesmas inquietações vocacionais que eu. E no fundo foi fundamental esse confronto com outras pessoas, outras personalidades diferentes, mas também com o mesmo desejo de quererem ser padres e vivermos isto em conjunto e partilharmos os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo isso no fundo orientado já para um futuro. Uns depois continuaram, outros não, mas a vida é mesmo assim. Claro, é uma descoberta, não é? Caminho, é uma descoberta. É uma descoberta. Um discernimento contínuo. Exatamente, e como diz, hoje em dia até esta noção de vocação é mais alargada, até ao matrimónio, com não é? certeza. A vocação, no fundo, é o desejo que cada ser humano traz dentro de si de se realizar como pessoa. Temos que encontrar uma vocação, temos que encontrar um projeto de vida e realizarmos aí. Exatamente. É a vocação. Nos realiza, exatamente. E que dê frutos para os outros, sobretudo, não é? Com certeza, frutos para os outros. Exatamente. Agora, depois foi toda a entrada no seminário, e aí também imagino que tem sido uma experiência bem diferente, não é? Porque aqui em Évora, como os próprios reitores, e acho essa expressão interessante, até aqui o professor Manuel António Rosário, do ISTE, considera um microcosmos do mundo, não é? E acho que isso também foi enriquecedor. Tanto o Instituto como o próprio seminário, em que há alunos de todos os continentes. É um enriquecimento enorme do ponto de vista cultural e também um desafio, claro que é um desafio, mas é um desafio que, se for visto a partir
deste ponto de vista do crescimento e do enriquecimento mútuo, ajuda-nos muito até e abre-nos muitos horizontes. Exatamente. E isso foi um processo que eu quero salientar em relação a mim. O seminário não me fechou dentro de uma redoma. Às vezes há essa ideia, é este né? preconceito. Exato. O seminário não é uma redoma nos dias de hoje. Claro. O seminário é um espaço aberto. Nós temos uma vida de universitários, claro, mas que, com certeza, com momentos de oração, com momentos específicos de uma comunidade que se está a preparar para um futuro de serviço à Igreja. Mas o seminário nunca me fechou, pelo contrário. Eu vivi um processo no seminário muito interessante, desde o propedêutico, que estive em Faro. Eu comecei em Faro, fiz o ano propedêutico, que é o primeiro ano antes de entrar propriamente para o seminário maior. Fiz o ano propedêutico em Faro e logo desde aí comecei um processo muito de abertura de horizontes. Isto eu quero deixar claro, porque lá está, às vezes há um preconceito que o seminário fecha, mas não, pelo contrário. O seminário, se nós soubermos aproveitar isso, pode-nos abrir muitas possibilidades, até ao nível cultural, até ao nível intelectual, e dá-nos muitas possibilidades de nos desenvolvermos e de nos potenciarmos nas nossas virtualidades. Portanto, depois foi toda a teologia, não é? O estudo da teologia, que eu gostei muito, desde a filosofia, que é, digamos, filosofia é fundamental. Eu agora, porque o Sr. Arcebispo me pediu, estou a estudar o grau em filosofia na Universidade Pontifícia de Salamanca, que é online, mas que é o grau em filosofia, porque há necessidade nesse sentido para a nossa arquidiocese. E eu acho que a filosofia, neste sentido de nos dar uma forma mentis, ou seja, um modo de encarar até as principais questões do ser humano, e a partir daí depois entra a teologia como a resposta que é Deus, no fundo, que é o sentido para a nossa vida, para a nossa existência, que nos pode, sem dúvida, ajudar enquanto seres humanos, porque se não for assim, não vale a pena, com qualquer vocação. Se não nos ajudar enquanto pessoas, se não nos fizer felizes, no sentido verdadeiro da palavra, não vale a pena. E os outros. Entretanto, falamos aqui em off, já há 6 meses que terminou essa fase académica. Agora dizes, pronto, continuas, mas agora já já integrado em fase pastoral, não é? Como é que está a correr? O processo de formação termina sempre com aquilo que os documentos oficiais da Igreja sobre a formação chamam uma síntese pastoral, digamos assim. Depois do percurso no seminário, o seminarista é desafiado a fazer uma síntese já na realidade pastoral concreta, primeiro como seminarista, ainda numa fase de estágio pastoral, e depois essa etapa de síntese acontece, no meio dessa etapa acontece a ordenação diaconal e no fim a ordenação presbiteral. Pronto, eu estou nessa etapa de síntese, estou precisamente no meio, vou ser ordenado diácono no próximo dia 8 e esta etapa é fundamental para que a nossa formação não se fique apenas numa dimensão teórica. É importante passar à prática e perceber os desafios reais e concretos que as comunidades hoje nos colocam, e são tantos. E é importante irmos desenvolvendo esta transposição prática daquilo que aprendemos em teologia, de uma forma mais teórica, ainda que aqui no Instituto, sempre com uma visão pastoral. Um dos grandes valores do nosso Instituto de Teologia é esta pastoralidade no ensino da teologia, que é fundamental. E o Papa Francisco está sempre a falar disto. Uma teologia popular, uma teologia que vai ao encontro das necessidades do povo concreto, das pessoas. E por isso, nessa experiência, já passaste por algumas comunidades, não é? Eu estive o ano passado no 6º ano, que é aquilo que nós chamamos o ano pastoral, em Montemor. Fiz lá o meu estágio do 6º ano do seminário e agora em setembro o Sr. Arcebispo pediu-me para ir para Nossa Senhora da Saúde, para a Paróquia dos Álamos, como nós dizemos, e aí estou com o Padre Alberto Martins, que é o pároco e que veio de Roma há pouco tempo, e estamos aí os dois. Eu estou numa atitude de aprendiz, não é? Estou a aprender e estou a aprender muito. Sinto-me muito valorizado ali e muito bem naquela comunidade, que é uma comunidade muito dinâmica, muito viva, muito ativa e muito proativa, o que é fundamental para quem está a começar. Ajuda-nos imenso nesse sentido.
E para já, sequer agora é a ordenação diaconal, mas será o trabalho pastoral manter-se-á por aí? Sim, por ali continuarei, em princípio, até pelo menos até ao fim deste ano. Estarei depois para o próximo ano, não sei o que é que o Sr. Arcebispo terá em mente, logo veremos. Entretanto, a também... disponibilidade está garantida, porque eu, nesse aspecto, não me preocupo para onde é que irei. Eu sei que quando me ordenar é para uma diocese. A partir desse momento está tudo bem. A diocese de Évora. Para onde quiserem que eu vá, eu vou. Onde for preciso. E onde acharem que eu posso dar também o meu contributo. Exatamente. Porque só para percebermos o grau diaconal, com vista ao sacerdócio, que é o teu caso, não é? Sim, é um momento importante. É assim, do ponto de vista jurídico, digamos assim, é um passo fundamental. Porque eu passo a pertencer ao clero, digamos assim, numa linguagem tradicional. Exatamente. Ainda que o diácono designa aquele que serve. O diácono, o sacramento da ordem tem 3 graus. O primeiro grau é o de diácono, o segundo grau é o de presbítero e o terceiro grau é o de bispo, da plenitude do sacerdócio da Igreja. É o episcopado que o tem, e por isso é que é preciso, para ordenar tanto um diácono como um presbítero como um bispo, é preciso sempre um bispo, porque tem a plenitude do sacramento e é o único que pode transmitir através da imposição das mãos, que é o gesto próprio do sacramento da ordem. Não há sacramento da ordem sem imposição das mãos, que significa precisamente a transmissão do Espírito, que capacita para o exercício da missão concreta daquele grau. Eu serei ordenado diácono, primeiro grau do sacramento, em ordem ao presbiterado, ou seja, o meu diaconado é aquilo que se chama o diaconado transitório, que é outro tipo de diaconado, que é o permanente, e que aí até vemos homens casar-se e tudo, e ter a sua família e prestar o seu contributo de serviço. O que é que isto significa? Este serviço não é um serviço. Nós estamos habituados a uma concepção de serviço meramente litúrgica. Sim, de prestar como serviço litúrgico. Dar as missas, não é? Dar celebrar, as missas, celebrar. Já pode fazer isto, mas ainda não pode fazer aquilo. Ou seja, isso são visões reducionistas do Ministério Diaconal. O diácono, antes de mais nada, é um sacramento de Cristo, serve, e de Igreja, serve. A Igreja que está ao serviço da humanidade, que está ao serviço das grandes questões da humanidade, como resposta em Cristo a essas questões. E no fundo o diácono está para a Igreja como um sinal, como um sacramento, como um símbolo, digamos assim, dessa dimensão de serviço que caracteriza a Igreja, que é quase como uma nota constitutiva da Igreja. O Papa Francisco passa a vida a falar disto. A Igreja serve, a Igreja está de facto ao serviço do ser humano e de todas as pessoas no concreto das suas existências. Imagino que nestes dias o sentimento é de felicidade, é de alegria, é de felicidade e é já de algum nervosismo também. Um sentido de responsabilidade. Sim, um sentido de responsabilidade, mas também de uma serenidade. Também te posso dizer isto. Sinto-me sereno, tranquilo, porque fiz o meu caminho e também, de alguma forma, isto é o culminar. Aqui já vou receber propriamente o sacramento da ordem, não é? Exatamente. E esse é sempre o objetivo da nossa formação no seminário. É o culminar de um caminho, é o culminar de um processo e, no fundo, é o agradecer a Deus e a todos aqueles de quem Ele se serviu na minha vocação, para a minha vocação, dizendo melhor, um agradecimento a Deus pela graça que é receber este sacramento, que no fundo é um sacramento de serviço. Para que eu não me esqueça que tenho que estar ao serviço de toda a comunidade, tem que ser ordenado diácono. Por isso ninguém pode ser padre sem ser diácono. Não se esqueça nunca que a objetividade prática, digamos assim, é o serviço. É o serviço à comunidade, às pessoas, ao mundo em geral. E depois será o presbiterado, mas presbiterado ainda exige algum tempo, não é? Exige pelo menos 6 meses. É o que diz o Código de Direito Canónico, são 6 meses de estágio diaconal, digamos assim, até ao... Mas lá está. Evite-se qualquer compreensão do diaconado como uma coisa meramente transitória. Claro. Tem um sentido em si mesmo, que é este que eu acabei de explicar. Tem este sentido de percebermos a dimensão de serviço que é constitutiva da nossa existência e da nossa experiência cristã. Exatamente. Queres deixar uma mensagem aos jovens que nos ouvem, né, nestes tempos bem diferentes, né, como falamos, né, já em pleno século XXI?
Sim. E eu sou um jovem do século XXI. És um jovem do século XXI. Porque tens 24 anos de idade. Portanto, já nasceste em 99. Não, nasci em 98. 98. Portanto, já és um jovem do século XXI, plenamente. Plenamente do século XXI e de facto é isto. Questionem-se sobre o sentido. É grande. Essa é a questão por Deus, do ponto de vista existencial. A questão por Deus é a questão do sentido. E não tenham medo de perceber que a vida só tem verdadeiro sentido se for dada a uma causa. Uma causa que, no fundo, é fazer os outros felizes também à nossa volta. Se nós estamos bem, felizes, realizados, se nós descobrimos em Jesus o sentido, o Evangelho, o que é que significa o Evangelho? A boa notícia da nossa vida, da nossa existência, como é que não poderemos levar essa boa notícia a todos os outros? No fundo, é isto que me sempre motivou neste percurso. Eu sinto uma exigência interior muito grande de levar esta boa notícia, notícia libertadora, notícia de felicidade, notícia de alegria para todos e para todas, de que Jesus é a humanidade de Deus. E em Jesus vemos Deus humanizado. Ou seja, um Deus que vai ao encontro de cada ser humano nas diversas situações da sua vida e que lhe revela um Deus que é Pai, que é amor, que é compreensão, que é inclusão, como se diz hoje e muito bem, este Deus que todos acolhe e que todos reconhece na sua dignidade, porque filhos e irmãos uns dos outros. E tu estás disponível a filiação se pressupõe sempre a fraternidade, não é? Exatamente. E o meu ministério não é... O ministério nunca deve ser compreendido num sentido elitista ou de superioridade, pelo contrário. Ministério significa mesmo serviço, não é? O que é menos é o ministério. Como isto está deturpado nos dias de hoje, até do ponto de vista político. Exatamente. Mas ministério é serviço. E não é superioridade, nem elitismo, nem nada disso. A natureza do ministério é precisamente o serviço. Outra coisa qualquer é deturpação, é desvirtuar o verdadeiro sentido. Então fica assim esta mensagem, Pronto, este desafio aos jovens. É um desafio de que se questionem precisamente pelo sentido da vida e não anulem estas grandes questões do ser humano, que o ser humano traz. O ser humano de todos os tempos, no fundo, a dimensão religiosa, a dimensão espiritual, é uma resposta a esta inquietação que o ser humano traz pelo sentido, pelo porquê da sua existência, pelo porquê do mundo, pelo porquê da consciência que temos de nós mesmos. Nós somos seres humanos porque somos sapiens, sabemos que sabemos, temos consciência de nós mesmos. Em nós, a natureza adquire a primeira pessoa. A natureza diz eu. E este eu exige uma resposta de sentido existencial e, sem dúvida, que um ministério ordenado ou qualquer outra vocação é uma resposta a essa sede de sentido que todos trazemos. Tomás, muito obrigado. Para tudo pelo melhor e certamente voltaremos a falar. Espero que em breve para a ordenação presbiteral. Exatamente. Obrigado, e não só, ou noutros serviços e outros projetos também sejam interessantes. Estamos ao serviço, é isso mesmo. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Pedro.